Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre a Lei 14.020 de 2020, que foi sancionada ontem, dia 6/7, pelo Presidente da República e entrou em vigor hoje, né? Foi publicada hoje no Diário Oficial da União, dia 7/7. Essa lei é sobre a MP 936, então sobre redução, suspensão do contrato de trabalho, desoneração da folha de pagamento, dentre outras questões. Eu elenquei aqui alguns pontos, porque a lei é um tanto quanto extensa, são 39 artigos, temos bastante parágrafo, bastante inciso, então fica muito extenso para um vídeo só. Então, quais os pontos que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro delas é a prorrogação do prazo de redução e suspensão do contrato de trabalho. Então, a lei, né, essa lei 14.020 de 2020, ela trouxe que os contratos poderão ser suspensos ou reduzidos enquanto durar o período de pandemia, tá? Agora, o prazo final, ou melhor dizendo, o prazo de prorrogação, de redução e de suspensão do contrato vai ser feito através de um ato do Poder Executivo, que tá para sair para esses dias agora, tá? Então vamos aguardar para nós vermos qual é o prazo que pode ser prorrogado a suspensão e a redução da jornada. Com a MP, redução de jornada era por até 90 dias e suspensão do contrato de trabalho era até 60, podendo ser 30 mais 30. Então agora vamos ver. Tem-se notícias de que a proposta é que, no caso de suspensão do contrato, seja prorrogado por mais 2 meses e no caso de redução de jornada por mais 1 mês. Mas vamos aguardar para ver qual vai ser o ato do Poder Executivo, como vai ser, né, o ato do Poder Executivo para regulamentar essa prorrogação, tá certo? Porém, o direito de prorrogar, de reduzir ou suspender, melhor dizendo, vai ser enquanto durar o período de pandemia, ok? Outro ponto que eu trouxe também é soma de estabilidade. Eu, como operadora de direito, vou ser bem sincera, não tinha visto ainda isso no direito do trabalho, que é somar a estabilidade, uma estabilidade com outra estabilidade. Exemplo, nós sabemos que a gestante, ela tem direito à estabilidade de até 5 meses após o parto. Então, é da data da concepção até 5 meses após o parto. Então, as gestantes que tiveram contrato suspenso ou reduzido, por exemplo, tiveram 2 meses de contrato suspenso, elas têm direito a 2 meses de estabilidade, né? Como elas têm direito a 5 meses após o parto de estabilidade em decorrência da gestação, assim que finalizar o período da estabilidade de gestante, inicia-se o período de estabilidade em decorrência dessa alteração contratual no período de pandemia, tá? Outro ponto que eu trouxe aqui, que está lá no artigo 12, é em relação ao aposentado. Isso era uma dúvida de muita gente. Por quê? Os aposentados que continuaram trabalhando não eram enquadrados na MP 936, ou seja, não podiam sofrer redução ou suspensão do contrato de trabalho, tá? Poderia ter banco de horas, antecipação de feriados, férias, teletrabalho, enfim, mas não a redução e a suspensão do contrato. Com a Lei 14.020 de 2020, houve a possibilidade sim, porém tem uma diferença. Esse aposentado, se tiver o contrato suspenso ou a jornada reduzida, o valor que seria pago como benefício pelo governo, né, como um benefício emergencial, vai ser pago pelo empregador. Mas, então o empregador não vai ter nenhum benefício nisso? Vai sim, porque esse valor pago pelo empregador seria, no mínimo, o valor que o empregado aposentado receberia do governo, e vai ser pago como natureza indenizatória, então vai ser pago como uma ajuda compensatória. Não incide férias, não incide 13º e não incide FGTS, tá? Diferente de uma verba de natureza salarial. Então acaba reduzindo sim a folha de pagamento para o empregador. Outro ponto ainda está lá no artigo 17, que é quanto aos empregados com deficiência, né? Então, empregados com portadores de deficiência. Esses empregados, durante o período de pandemia, não poderão ter o contrato rescindido sem justa causa, apenas por justa causa, certo? Outro ponto é quanto ao salário maternidade, para as pessoas que trabalham ali no departamento pessoal da empresa ou no escritório de contabilidade. O salário maternidade, havia dúvidas e discussão quanto ao valor que seria pago, porque é calculado com base no último salário. E como às vezes a gestante estava com contrato suspenso ou reduzido, ficava aquela dúvida.
A Lei 14.020 trouxe o artigo 17, que prevê o seguinte: o valor do salário maternidade vai ter como base o valor do salário o último salário de contribuição daquela funcionária, tá? Daquela empregada. Outro ponto está lá no artigo 23, que fala que, quanto ao aviso prévio, aquele empregado que estiver no curso do aviso prévio pode ter o aviso prévio cancelado pelo empregador e modificado para uma suspensão do contrato ou uma redução da jornada, ok? Outro ponto é o artigo 29, que é quanto àquele fato do príncipe, que foi que a lei diz, que a lei 14.020 agora trouxe, falando que não se aplica o artigo 486 da CLT, tá? Esse artigo 486 fala assim, ó, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então, a Lei 14.020 de 2020 trouxe no artigo 29 dizendo não se aplica o artigo 486 nesse período de pandemia, ok? Agora, tivemos alguns vetos e eu trouxe aqui o primeiro deles, é em relação à desoneração da folha de pagamento. Então, foi vetada a desoneração da folha de pagamento. Outro também foi aqueles empregados que não tiveram acesso ao seguro-desemprego, conforme a MP 936, tinha acesso a 3 meses de R$600. Então, também foi vetado, ok? Então, vamos aguardar que dentro dos próximos dias vamos ter aí o ato do Poder Executivo informando qual é a prorrogação desse contrato de trabalho, né, dessa suspensão ou dessa redução de jornada, tá certo? Assim que sair, eu gravo um vídeo explicando para vocês.